Quem se conhece, cresce. Quinta-feira, seu melhor programa. Hoje, né? Eu esqueci, mas já vou deixar aqui meu bloco de notas aberto. Porque é o dia de você ter papel, caneta, que vai ser uma chave atrás da outra. Vral, 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 vai ser frenético. Um parceiraço chegou agora do Rio de Janeiro. Veio direto aqui para gravar com a gente. Porque a agenda dele é assim, ó. Abriu uma brecha, você fisga ele, que senão você não consegue. Beleza? Então, já segue nós aqui. Você só digitar no YouTube Quem Se Conhece Cresce, já vai aparecer. Segue. Dá um joinha assim, aperta lá e manda esse episódio para aquela pessoa que você ama. Pode ser para seu cunhado, para sua sogra, tira essa mágoa do seu coração. Manda para essas pessoas que elas vão precisar. Beleza? Vamos nessa. Ele é quem? Não vou falar o nome ainda, vou falar o que ele é e o que ele representa. Nós já temos aí uma amizade. Eu acho que já tem uns 15 anos, estou fazendo umas contas aqui, de 10 a 15 anos. Há mais de 20 anos, olha essa palavra, despertando e expandindo mentes, potencializando talentos. Gostou dessa bio, Davi? Diferenciada, né? Pode fazer um copia e cola, ele não importa não, ele é desse, ele entrega tudo. Pô, vou até ler de novo. Há mais de 20 anos, despertando e expandindo mentes, potencializando talentos. Que isso. Ó, ele é administrador, contador, marketing. Está fazendo psicologia, já tá passou da metade do curso. Daqui uns dias, meu colega de profissão. Aí eu falei pra ele já é, viu, Davi? Ele só vai pegar o diploma, porque ele já é. Paulo Bento. Aê! Prazer, meu amigo, ter aqui de volta. Que maravilha. Satisfação. Muito, muito feliz de estar aqui de volta. São 15 anos aí que nós estamos nessa luta pelo desenvolvimento pessoal e organizacional. E eu fico muito feliz toda vez que eu estou aqui com você, que eu me conecto com você. Te agradecer aí, né? O Leandro me buscou no aeroporto, foi lá no aeroporto, me buscou, trouxe aqui. Uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar aqui com você. E prometo aí que nós vamos ser bem disruptivo aqui, vamos gerar muitas consciências aí, muitos insights aí durante esse tempo que nós tivermos expandir aqui. A mente, né? Vamos lá, tá vamos aqui. Despertar e expandir mentes, potencializando talentos. Que massa. Vamos lá. Ô, Paulo, não sei se você lembra. Você fez um evento. Alguém foi no evento, eu não lembro quem foi, te conheceu e falou assim, ó, eu não sei o que você vai fazer no final de semana, mas você vai lá nesse curso aqui. Eu falei, pô, nem conheço esse cara, não. Aí, era um valor, né, um valor mediano lá. Eu falei, não tem esse dinheiro. Ele falou, mas quem falou que você vai pagar? Nós vamos pagar pra você. Aí a empresa pagou, né? Aí eu falei, ixi, então tá bom. Caraca, foi no... Eu não lembro se naquela época era 4 dias ou 3 dias. 4 dias. Era 4 dias, né? Eu sei que no primeiro dia, aí eu já tinha ligado pro cara, na época não tinha WhatsApp, tinha ligado pra ele, e aí eu falei, não, se fosse pra eu pagar e soubesse isso aqui, eu pagava do meu bolso, no primeiro dia, que foi muito legal. E aí de lá a gente foi fazendo as parcerias, né? Te levei para outras empresas e tudo, né? Aí o que eu gostei, né? Até para quem não conhece o Paulo, mas ele vai fazer uma breve apresentação dele. Na época era uma formação de coach. E aí não estava o nome coach tão banalizado igual está hoje. Mas aí o Paulo foi muito assertivo porque tem o coach para diversas áreas. Sim. Tem o coach para sua vida, tem o coach para a empresa. Sim. Se você é um cara que quer o coach para a empresa, né? E vai fazer uma formação de coach que vai transformar e melhorar o seu autoconhecimento para você, a sua expectativa vai ficar menor. Ainda assim vai ser massa. Sim. Vai ser legal. Só que você tem que saber, né? E você faz isso muito bem. Fala, não, você quer o quê? Se for para você é uma coisa, se for para sua empresa é outra. Sim. Tem que saber para onde que a gente vai, né? Então, você é o cara que levou principalmente as ferramentas de coach levada a sério, de uma maneira profissional, né? Sim. Que eu falei, agora eu entendi isso. Aí de lá pra cá, o pessoal fala mal de coach, eu falei, então, porque vocês tiveram um professor diferente. Sim. Desculpa. Uhum. Tem que tomar cuidado, né? Sim. Tem médicos ruins, Sim. tem psicólogos ruins. Sim. Então, como tem um coach também que é ruim, né? E aí, quem ainda não conhece o Paulo, faz uma breve apresentação aí para quem não conhece, mas deveria te conhecer. Olha só,
Que bom. Bom, meu nome é Paulo Bento, eu sou o presidente do Instituto Performance e é um prazer enorme. Sou daqui de Goiânia, hoje moro no Rio de Janeiro, né? Verdade. Então tem 2 anos morando no Rio de Janeiro e voltar a essa terra maravilhosa aqui é uma honra. E eu fico muito feliz quando estou aqui, né? Minha família é daqui, toda minha família é daqui, então estou muito feliz. Então, há 25 anos agora, despertando, expandindo mentes, potencializando talentos. Então, tem 25 anos de carreira. Sou administrador de empresa, passei por empresas como Coca-Cola, Ambev, Proeza, Mineiro, JS, Unimed e várias empresas do Brasil. E fiquei por muito tempo no B2B. Agora, o meu foco principal está no B2C, que é para pessoas, né? Focando em desenvolvimento pessoal. Trabalho também no B2B, mas hoje o que está me encantando mais nesse momento é o desenvolvimento de pessoas, né? Então, desde a parte de doenças de saúde mental, desde a parte de ajudar, de contribuir com o despertar das pessoas mesmo e o alcance dos objetivos. Então, isso que a gente tem feito Só aí, isso. só isso, pelo Brasil afora aí. No mundo. No mundo. Brasil nada, É. ó. No mundo. O Paulo já foi É. para Portugal, Singapura, Singapura, Japão, Japão, Estados Unidos, várias Estados Unidos cidades várias dos Estados vezes, Unidos, né? Várias cidades dos Estados Unidos. Então, Amsterdã, na Holanda. Amsterdã. Então, foi uma oportunidade fantástica aí que eu tenho certeza aí que agora é só expandir, né? Ô, Paulo, eu vou falar já. Vamos entrar em um assunto aqui. O que era aquela ideia que eu lembro que você foi um dos primeiros aqui, nem em Goiânia, no Brasil. Eu queria te perguntar isso, vou perguntar aqui já no programa. Se entrar nos treinamentos ou na palestra, você já metendo o taco de beisebol, que era aquilo, cara? E às vezes você faz, mas isso há alguns anos atrás, pô, o cara é louco, bicho, pai, uma energia e tal. De onde que veio isso, cara? Do taco de beisebol e tal. Depois uma galera te copiou, né? Eu falei, gente, isso aí eu já conheço. Isso que você está fazendo agora. O Paulo já faz isso tem mais de 10 anos. Para com isso. Na verdade, o meu mentor foi o Tony Robbins, né? Eu andei com ele várias vezes. E o Tony, ele utilizava algo assim também, como energia. Não entrar com taco de beisebol, mas ele entrava entrava de forma diferenciada, né? Então, quer dizer, ele sempre utilizava. Então, dentro daquilo, eu falei, como que eu vou entrar? Né? Então, como que eu vou utilizar? Então, foi um benchmark aí do Tony Robbins. Não inventei a roda, não. Eu só fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas já foi bem válido para quem estava assistindo, né? Porque você dá uma Sim. acordada assim, Sim, né? Uhum. E aí você falou das viagens, e hoje, mais do que nunca, você fala assim, do despertar aqui, né? Expandir mentes e despertar. Você fala muito da questão Aí eu não sei se teve essa ligação do despertar. Sim. Do propósito, né? Até vamos pegar a viagem que você foi para o Japão. E a gente... Não é que é uma tradução, mas ele fica muito ligado ao Ikigai, né? Sim. Algumas pessoas não conhecem. Mas esse seu despertar, né? Você fala muito do Ikigai, você fala muito do Viktor Frankl, Uhum. tem um livro maravilhoso Em Busca de dele, né? Em Sentido. Busca de Sentido, né? Você fala Uhum. muito. Esse despertar seu, e essa que você falou assim, não, a minha visão agora é isso, é para isso que eu quero, e para ajudar as pessoas. Onde que a pessoa pode olhar, né? O Ikigai é essa ferramenta, ou para ela falar assim, cara, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, Paulo. Eu nem sei por que eu tenho que falar com você, Paulo. Eu nem sei por que eu tenho que ir lá nesse OSV. Uhum. Eu tô meio perdidinho, meio perdidinha. Então, para quem tá assistindo, o que você já pode dar um tapa assim? Ou, acorda aqui, faz isso aqui, olha para isso. Legal. Que é muito a sua energia, né? Ótimo. É fantástico. O despertar está relacionado a entendermos o que nós não sabemos. Então, você vai falar o seguinte, o que você sabe sobre você? Assim, com muita evolução, com muito treinamento, com muito curso. Então, o Leandro estudou demais sobre ele. Ele sabe 1% dele. Porque o seu nome não é seu. O seu corpo não é seu. Sua esposa não é sua. Sua casa não é sua. Foi me buscar na caminhonete agora, no aeroporto. Linda caminhonete, branquinha, linda. Ela não é sua. Então, tudo isso são empréstimos.
somos meros usufrutuários disso. Então, quando a gente passa por esse período muito curto na Terra, a nossa tendência é achar que isso aqui é a vida. E isso aqui é uma passagem extremamente efêmera. Então, nós precisamos entender que o último telescópio, o telescópio Webb, James Webb, ele descobriu que nós temos em torno de 3 trilhões de galáxias. O último telescópio agora. 3 trilhões de galáxias. E para cada galáxia nós temos em torno de 20 bilhões de sóis. Então você que é bom de matemática, Leandro, foi um bom aluno na escola, faz uma conta aí quantos sóis nós temos. 3 trilhões vezes 20 bilhões dá quanto? Então, para saber quantos sóis nós temos. Então, como que uma pessoa vai falar o seguinte, não, eu sei tudo. Quando Sócrates, 469 anos antes de Cristo, falava, só sei que nada sei. Maravilhoso. Porque não sabemos nada. Então, quer dizer, aqui, quando eu terminar esse podcast aqui, eu vou saber mais ainda sobre mim mesmo, sobre você e sobre a vida. Você vai saber mais e quem está assistindo vai saber mais. Então, essa é a proposta, né? Então, de passarmos por isso. Então, esse despertar, ele passa por 3 dimensões claras. 3 dimensões. Primeira dimensão, o ser humano só tem instinto. Então, a primeira dimensão é instinto. 80% das pessoas estão presos na primeira dimensão. Por isso que sofrem, por isso que choram, por isso que são apegados, são dependentes, porque a prioridade na frequência vibracional desse pessoal é sobrevivência. Então, o foco da primeira dimensão é sobreviver. Esse é o foco da primeira. Então, se nós sairmos agora, Leandro, aqui na rua e perguntarmos para esse pessoal que está na porta aqui, cheio de policial aqui, né, tal, cheio de gente aqui na porta, eles vão sair perguntando, por que vocês trabalham? Se perguntarmos para 10 pessoas, sairmos na rua, vamos pro shopping, Flamboyant. Olha o tanto que é verdade que você falou, porque a gente estava conversando e ele preocupado com a farda, né? Farda. Que é instinto, Isso. para me cobrir, segurança. Isso, exatamente. Nem precisa perguntar, ele falou para nós, sem perguntar, ele falou. Sim. Então, ele tá na primeira, pô, tá descontando isso, meu salário isso. e a farda. Exatamente. Então, quer dizer, base, necessidade fisiológica, as bases, né? Então, por que você trabalha? Então, pagar conta, pagar boleto, pagar aluguel, pagar minhas coisas. Então, essas pessoas, elas estão presas no que a Bíblia diz, né? Que é onde está o seu tesouro, ali estará seu coração. Então, aonde está o tesouro dessas pessoas? Onde está o foco? Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ô, Davi, faz um favor para mim. Traz umas 2 folhas aí, uma caneta, porque eu vou perder aqui. Porque eu tô tentando escrever no celular. Você faz essa gentileza, por favor, que eu não posso... Eu sabia, esqueci. Vê se arruma aí. E onde está o teu tesouro? Ali estará o seu coração. Então, dentro disso, nós vamos entender que, a partir do momento que o tesouro da primeira dimensão, são 3 dimensões, o tesouro dele, que é o foco, né? Onde está o seu tesouro? O que a Bíblia diz? Onde está o seu tesouro, ali estará seu coração. Então, quer dizer, onde está o seu tesouro? Então, onde está o tesouro do usuário de droga? Onde está o tesouro? Chega agora, o Leandro vai lá na Cracolândia, em São Paulo. Aí você chega lá agora e fala para eles assim, vou arrumar um emprego para vocês. Tô fora, né? Onde está o tesouro deles, né? Então, quer dizer, não necessariamente... Então, esse despertar e essa expansão de mente está relacionado à segunda dimensão. A primeira dimensão é o instintivo, né? Que é o instinto. A segunda dimensão é a razão. É a consciência. Então, por que você foi me buscar no aeroporto para a gente fazer um podcast? Por que você não foi buscar para a gente ir para putaria?
Por que você não foi me buscar pra gente ir pra balada? Por que você não foi buscar pra gente fazer qualquer outra coisa? Peguei. Então ali eu agucei a minha percepção de mundo. Na segunda dimensão, o ser humano começa a entender o seguinte, sobre 3 coisas importantíssimas na segunda dimensão. Ele entende sobre envolvimento, sobre pertencimento e sobre engajamento. Nossa, é o livro inteirinho do Sete God, né? É. Do Tribos. É exatamente isso que ele fala. Porque É, é ali que eu começo... Só que você se aprofundou de um jeito... Eu entendi. Ali eu começo a entender, Leandro, a importância de fazer parte desse plasma. Peraí, eu comecei te dando um dado do último telescópio que descobriu que nós temos 3 trilhões de galáxias. Qual o meu papel sobre isso? O que eu estou fazendo para que o mundo seja melhor? O que eu estou fazendo para contribuir com isso? A grande maioria que você perguntar, fala, não estou nem aí, eu quero saber o que eu vou comer esse final de semana. Eu quero saber do meu trabalho, quero saber do meu emprego, quero saber da minha segurança. Então, eu não estou muito preocupado com isso. É. Então, quer dizer, nesse despertar, é isso. Aí vem a terceira dimensão. A terceira dimensão está relacionada à intuição. Eu só passo a receber as orientações divinas quando eu desconstruir as escamas que Paulo de Tarso citou. Se eu desconstruir a necessidade de segurança e necessidade básica, eu priorizo algo. É como se nós pegássemos em 1970, você estudou isso tanto na psicologia como na administração. Em 1980, Abraham Maslow lançou, então, a hierarquia das necessidades humanas. Então, colocou lá na base necessidade fisiológica, segurança, pertencimento, autoestima e autorrealização. Aí você para verificar o seguinte, quem está na terceira dimensão, ele inverte a pirâmide. Ele inverte a pirâmide, vê se faz sentido o que eu estou enxergando no mundo, tá? Sim. Ainda mais eu sei que participo muito de Mind Master, tá aí com uma outra turma. Ele inverte a pirâmide e quando ele já é um milionário, um bilionário, a satisfação dele é de prover não prover, mas de ajudar outras pessoas a enxergarem isso, que é o que você tem feito já nos últimos anos, que eu estou pegando qual que é a sua mudança. Eu entendi o que você está fazendo. Por exemplo, o OSV era pago. Sim. Hoje não paga. Uhum. E eu fiquei assim, eu demorei para entender o seu movimento. Eu falei, cara, o Paulo, ele está querendo abrir o coração e a mente das pessoas de uma forma diferente. Então, tem pessoas esses que conseguem muita grana, aí eliminou aqui a primeira dimensão instintiva, da razão, ela já está consciente, inclusive daquilo que ela não sabe. Sim. Peraí, agora deixa eu ajudar outra turma aqui. Você tá vendo isso? Sim. Muitos milionários, cara, deixa eu ajudar essa turma aqui. Sim. Bora, pessoal, ó, isso aqui faz, como que chama? Filantropia, né? Milhões e milhões para filantropia. Sim. Você tá vendo isso? É exatamente isso. Você pega um grande exemplo. Para todo cristão, nós temos aí, se nós pegarmos dos 8 bilhões de pessoas na humanidade, nós temos um número de 32% de cristão. 32% é cristão. Então, a gente que vive no Brasil, que é um país cristão, o maior país cristão do mundo, é o Brasil. Então, a gente acha que todo mundo é cristão. Não, nós somos cristãos, né? Então, quer dizer, nós amamos isso, mas não necessariamente o mundo é. E, assim, é exatamente entendermos isso, porque é complexo entendermos essa informação. E até você não... Então, eu vou te falar uma coisa, você não está autorizado a fazer corte do que eu vou te falar aqui agora. Você fazer esse corte desse pedaço a gente faz o corte desse corte que ele falou agora, né, Davi? Você viu? Ele é espertinho. É bem isso. Eu não vou fazer o corte desse corte dele. Aqui, ó, eu vou te falar uma coisa aqui, que se você fizer o corte, muitas pessoas vão parar de me seguir isso. Por quê? Jesus não veio pregar o cristianismo. Ele veio pregar o amor. Só que teve muita gente que já ficou revoltado, como eu disse isso, porque ele não é esse proselitismo religioso. É a dimensão do próximo, porque o propósito tem a ver com o próximo. E se eu não entendo isso, eu vou entender que o propósito tem a ver com o evangélico. Entendi. Que tem a ver com o católico.
que tem a ver com um bandista, que tem a ver com... Não tem nada a ver com isso. Até mesmo porque quando Jesus veio, não tinha nem religião evangélica. Nem catolicismo. Nenhuma dessas religiões que tem aí agora. Então, ali a gente começa a entender, se você for lá para o aramaico e for traduzir a palavra diabo, significa separação. Então, qual é o foco do diabo? Separou. O que ele fez com as religiões? Separou. Ele separa o próximo. Nossa, tá igual o Maquiavel, né? Dividir para conquistar. Para conquistar. O que ele fez com a política? Esquerda, direita. Quem perde? Então, quer dizer, o que nós estamos... Os dois perdem, né? Os dois perdem. O que nós estamos perdendo, fazendo agora? Né? Nesse momento agora que nós estamos gravando, nós estamos há 2 dias que o Trump... Né? Tem uma taxona. 50% da taxa dos produtos americanos para o Brasil. Então, um aumento de 50%. Ok. Tem gente comemorando. Tem gente comemorando isso. De verdade. E tem gente... Então, quer dizer, só que o que vai impactar no final? Qual o impacto disso no final? Então, quer dizer, neste momento agora, o diabo tá rindo agora. Falou, ó os bobos, caiu na minha cilada. Nem precisei de esforço. Nem precisei de esforço. Eles já fazem sozinho agora. Eles já se matam entre eles. Eles já, né, brigam entre eles, né? Então, quer dizer, para a gente começar dentro dessa lei, eu tenho uma paixão muito grande, passo um tempo da minha vida e agora eu tenho especializado mais isso para estudar a vida do apóstolo Paulo. E eu estudo a vida dele antes dele ser Paulo, que ele era Saulo. Isso, um doutor da lei. Isso. E ele mandava, e ele era rico, poderoso, inteligente, falava algumas línguas. Falava isso, então tinha muito conteúdo. Muito conteúdo. E, de repente, aí vamos pegar essa pirâmide aí agora. Instinto, razão, intuição. Então, naquele momento, ele estava vivendo uma ignorância profunda sobre o papel de propósito que ele veio fazer na Terra. Mas por que ele foi escolhido por Jesus? Ah, entendi onde você está indo. Ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, fama, inteligência, e ainda assim ele se sentia vazio. Sentiu um vazio profundo. Cara, tá acontecendo Só alguma coisa. que ninguém, naquele tempo, faria o que ele fez depois que ele converteu. Porque quem é fiel é fiel. A Bíblia diz, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Então, ele era muito fiel aos princípios de Moisés. Ah, entendi. Então, ele era muito fiel. Então, ele tinha uma constância muito forte nesse princípio. Sim, sim. Então, essa mesma constância, quando ele foi convertido, ele começou a usar essa fidelidade voltada para isso. Então, ele desconstruiu a necessidade da primeira dimensão, gerou uma consciência sobre o meu papel no universo e passou, então, a receber mais intuição e passou a curar pessoas. O que ele criticava, que ele mandou matar o cunhado dele, que é o Estevão. Então, porque o cunhado curava. Não, isso aqui é bruxaria. Não pode curar, é bruxaria. Mandou matar, porque ele não tinha despertado a consciência. Então, depois que ele encontrou Jesus, foi convertido, então, convertido de Damasco, depois disso, ele começou a ir para a segunda fase. Então, ele despertou. Foi Damasco, né? Eu não lembro muito bem. Foi, caminho para Damasco. Eu sei, mas que Jesus falou, seu Paulo, por que você tá perseguindo a igreja? Saulo, por que me persegues? Por que, bicho? O que foi, cara? O que é? Vamos resolver esse negócio aqui? E aí ele Paulo, ajoelhou e disse... Ô, Paulo. O que queres que eu te faça? Era um negócio... Pensa, sim. O cara aparecer na sua frente assim, o que é, bicho? Qual que é a sua? Qual que é a sua? Qual é? Qual foi? Não, por que tu tá nessa? Não é doido você pensar lá que eles tinham uma intimidade, né, com o Espírito Santo, com Deus, era diferente, né? Você acha que seu nome é esse à toa, né? Você sabe que não, né? Ah, com certeza. Não existe o acaso, né? Não existe. Você tá falando aqui agora porque eu nunca tinha feito essa ligação?
Agora que eu tô te olhando só dando um... vamos abrir um parênteses, depois você volta, tá? Aguarda aí. Aí você continua, tá? O Paulo, eu vou falar aqui porque eu já conheço, mas vou deixar ele... Vamos abrir um parênteses pra ele falar rapidinho. O Paulo, ele passou por alguns traumas. Por que eu perguntei isso aqui? E foi bom esse exemplo dele falar que Saulo, na época, ele tinha tudo. Tinha riqueza, ele era famoso, um homem da lei, inteligente, várias línguas, e ainda assim ele sentia que faltava alguma coisa. Este Paulo Bento aqui, pô, passou por um rolê danado, né? Não passou fome, mas vocês sofreram para comer alguma coisa, né? Sim. Foi tomar iogurte, né? Eu lembro dessa história do, sei lá, com quantos anos. Muito problema em casa, com a família. Né, até dar uma respirada aqui, mas passou por um câncer. Senão eu vou lembrar da sua história, eu fiquei emocionado. Mas passou por um câncer. Era um cara que era para ser um dos ídolos do Vila Nova. O mundo inteiro conhece o Vila Nova, né? E teve esse câncer, começou a abalar a parte de estrutura motora dele, porque pegou uma região do cérebro que afeta o sistema motor. Tá falando, tá andando, treinando, fica postando lá o treino dele, corrida, ainda bate uma bolinha de vez em quando. Então, esse Paulo aqui, ele não ficou chorando. Como que é essa frase? Chorando? Vitimizando. Não, mas você fala do lenço, Chorar ou vender lenço. Ele podia chorar ou vender lenço, né? Ele decidiu vender o lenço. Então, é porque talvez tenha alguém assistindo. Ai, né? Esses dias um cara falando pra mim que tava com 10 mil reais negativo na conta. Aí eu fiquei assim... E Meu mal, sonho sabe? era dever só isso. Exatamente. Aí eu falei assim, e mal, sabe? Mal, sim, quase depressivo, e brigando na família e tal. Eu falei, cara, 10 mil reais? E você tá desse jeito? Não que tenha que dever e tudo, mas eu falei, cara, é tão pouco por algumas coisas que a gente passa, né? Sim. Então, só pra gente fazer esse link aí, conta só rapidinho esses trechos. Você não precisa contar a história toda, não, mas bem rápido. Vindo de você, né? Principalmente do câncer, né? Essa família sua que era desestruturada e hoje, que às vezes a pessoa olha pra você, foi sorte. Sim, Ou então olha pra você, Deus foi bom com ele. Uhum. Mas porque, pelo menos no Brasil, é foda. Então, só pro cara contar o rolê que ele passou esse despertar da consciência, ele vem como um presente, né? É uma frase que diz assim, quando Deus quer te dar um presente, ele embrulha um papel chamado problema. Então, o problema é que nós ficamos no problema e não pegamos o significado do problema. O nome do meu treinamento é o significado da vida, exatamente porque quando a gente pega o significado, a gente começa a entender o que isso é benéfico. Então, metaforicamente, como Deus quer te dar um presente, ele nos dá uma banana. Essa banana, nós precisamos descascar a banana. Então, você descasca a banana e come a banana. Essa é a lógica. Porém, o que 80% das pessoas faz? Descasca a banana e come a casca. Vamos dar exemplos, metaforicamente, de como receber a banana, descascar. Olha aonde você está comendo a casca da banana. Alguém te fecha no trânsito. Uma banana. Então, você ali descasca a banana. Só que ele te... Quantos segundos demorou essa fechada no trânsito? 1 segundo? 2 segundos? 3 segundos? Quanto tempo você carrega esse problema comendo a casca? Quanto tempo a gente carrega segurando isso? Alguém te xingou, né? Ou alguém morreu. Ou você perde algo pra quê? Não passou no processo seletivo da empresa, o chefe fez um feedback que você não gostou, a namorada foi embora, brigou com o filho de luta normal. Excelentes exemplos, né? Então, quer dizer, e o que aconteceu comigo foi, vim de uma família muito pobre aqui no interior do estado de Goiás, então lá no Vale das Brisas, ali interior de Senador Canedo, e dentro disso passei por muita dificuldade, câncer, pai suicida, e eu aprendi a transformar a dor em método. Então, é esse significado, o que isso está te dizendo? Então, quem está nos assistindo aí agora, para verificar o seguinte, se tivesse algo de bom nisso que está te acontecendo, o que seria? Então, essa é a grande pergunta da sacada de extrair o significado. Né? Então, você citou o Viktor Frankl, né? Então, um livro fantástico
que é em busca de sentido. Então ele ficou ali preso no campo de concentração nazista. 40 e poucos quilos, só tava o osso e o E couro. só o osso e o couro. Então, quer dizer, 40 e poucos quilos ali. E ele começou a tirar um significado daquele momento. Falou, cara, quando eu tava lá na minha casa, toda a riqueza, toda a facilidade que eu tinha, eu não conseguia enxergar esse lado. E o que nós estamos conseguindo extrair aqui agora, fazendo uma analogia de tudo isso, é que, às vezes, aquele bilionário, ele não... Ele está ofuscando uma visão de propósito dele. Pode ser, provavelmente. Se a gente pega, por exemplo, o depoimento do Steve Jobs, com câncer, não, momentos finais da sua vida. Eu lutei para conseguir dinheiro e agora todo esse dinheiro eu não trago minha vida de volta. Então, dentro disso, a gente começa a entender o seguinte, eu passei anos com isso para descobrir o seguinte, a diferença de missão e propósito. São duas coisas totalmente diferentes. Missão é o que a gente faz na vida. Propósito é quem a gente se torna com o que a gente faz na vida. Então, é aqui que Jesus grita pra gente essa questão em várias parábolas. Então, não sei se você sabe disso, Leandro, nós temos um tempinho aí que nós não falamos. Eu interpretei as 40 parábolas de Jesus, tá no YouTube, né? Eu coloco todas as parábolas lá. E duas especificamente, ele grita, duas não, são várias, todas ele fala sobre o nosso propósito. Mas eu quero trazer especificamente uma, que é a parábola do bom samaritano, onde ele faz a pergunta para aquele judeu. Uhum. Quem é o próximo mais próximo daquele que estava caído no chão? Então, dentro disso, eu criei ali 5 passos para a definição do propósito. Então, o primeiro passo, identificação com a dor, com as suas maiores dificuldades. Então, é a pergunta que você me fez. Qual dor? Pai suicida, câncer, dificuldade na infância, problemas na infância, dificuldades de aceitação comigo mesmo, me sentindo incapaz, me sentindo que eu não era bom o suficiente. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, ressignificação. Qual o significado dessas dores? Eu preciso entender que toda dor tem um significado. Então, eu extraio o significado, porque senão estou jogando fora a casca da banana, eu estou preso naquele momento. Eu preciso aprender com o problema. O que isso me ensinou? Aí agora eu vou para o terceiro passo. O terceiro passo que está relacionado ao quem mais. Quem mais passa por essa dor que eu passo? Então, primeiro passo, dor. Segundo passo, ressignificação. Terceiro passo, quem mais? Quando eu entendo quem mais, peraí, quem mais passa por essa dor que eu passo? Que foi a pergunta que Jesus fez para o judeu. Quem é o próximo, mais próximo daquele que estava caído no chão? O judeu, quem estava caído no chão, era o samaritano. Então a pergunta foi para o samaritano. Quem foi o próximo? O que o judeu tem que responder? Meu inimigo. É como se eu pegar um torcedor do Goiás agora e falar assim: quem tem sido o campeão dos clássicos aqui em Goiás? Perfeito. Aí o que o Esmeraldino tinha que falar? Ou o que o torcedor do Goiás tinha que falar? Vila Nova. Ele tem sido o campeão dos clássicos aqui nos 2 últimos anos. Aí ele vai dar um time aí. Um time aí que foi mais ou menos o que ele fez. Entendi. Então, quer dizer, dentro disso, é aqui que nós precisamos entender. Então, quer dizer, dentro do terceiro passo, veio ali, eu vejo quem é o próximo. Então, eu devo perguntar o seguinte: quem mais teve o pai suicida? Quem mais está suicidando? Aí eu fui olhar, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, pós-pandemia, as doenças de saúde mental aumentaram em 200%. 200%. De acordo com a OMS, o Leandro tem esse dado, né? Um exímio psicólogo. Então, quer dizer, esse dado, a cada 40 segundos, nós temos uma pessoa suicidando no mundo. Meu pai morreu de quê? Suicídio. Qual que é o meu propósito? Salvar as pessoas.
Então, o seu propósito está relacionado às maiores dores, dificuldades que você passou. Quem estiver fora disso vai morrer em ansiedade, depressão, pânico, vai ficar preso nessas situações, porque ele está fazendo coisas para cumprir a primeira dimensão. Então as pessoas me ligam e falam, Paulo, eu não sei qual que é o meu propósito. Eu falei, você não está procurando um propósito, está procurando a missão. O que você vai fazer? Isso não é um propósito. As pessoas estão achando que o médico pode cumprir um propósito. Um psicólogo, um coach, um analista, um administrador. Então, quer dizer, isso é missão. Agora, o que eu vou impactar para o mundo, se é propósito? Esse é o diferencial. Então, o quarto passo é quem mais. E o quinto passo, ou o terceiro passo é quem mais. O quarto passo é criar um método. O Leandro criou um método dele. Então, como... No meu caso, eu criei o SV. Como? O método é o como. Como eu vou diminuir o suicídio no mundo? Como eu vou... Por que meu pai suicidou? Ele suicidou porque ele se sentia vazio, porque minha mãe era 300 vezes melhor do que ele financeiramente, mais poderosa, ele não lidava bem com isso, ele não lidou bem com isso. Ok, como eu vou fazer isso? Como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou ajudar essas pessoas? Como que eu vou diminuir a ansiedade? Como que eu vou trabalhar a depressão? Como que eu vou trabalhar isso? Então, eu tenho o quarto passo. Agora vem um quinto passo, que é o que a gente está fazendo aqui. O manifesto. Como que eu vou manifestar, comunicar, anunciar e publicar esse foto? Porque não adianta nada o apóstolo Paulo Saulo ter se tornado Paulo e falar, não, eu amo Jesus agora. Morreu, vai para o inferno. O que ele fazia? Ia de cidade a cidade. Preso, levava 37 pedradas, 37 preso lá no calabouço, a cela mais escura, mais fria. Por dificuldade, mas não parava. Anos e anos, anos e anos. Converteu os soldados lá, né? Isso. Eu não lembro direito, mas eu sei que... Isso. Converteu os soldados. O cara tá preso aqui, querendo... Ele... Passando isso que ele tinha... Falei, não, vem cá, bicho, independente do que você tá fazendo comigo, deixa eu te explicar uma coisa. Porque... E é isso que eu tenho trabalhado muito, Leandro, que chama proselitismo religioso. Achar que ir para a igreja, esse proselitismo é a superficialidade de qualquer coisa que você faça. Então, o proselitismo, você pega a faixa, por exemplo, eu vou vestir como Jesus, vai para o inferno também. Eu vou comer como ele comeu, vai para o inferno também. Eu vou lá para Jerusalém, vai para o inferno também. E eu vou aceitar Jesus, vai para o inferno também. Não é isso que vai me salvar. Eu posso fazer isso. Também. Porém, se eu achar que só isso me salva, entendeu? Então, cuidado. Teve um dia que eu fui na igreja. Cuidado com o corte, hein? Não vou fazer. Eu fui na igreja. E é muito, muito bacana do dia que você está falando. E aí, teve uma ocasião que eu não lembro exatamente as palavras dele, mas o pastor falou isso, que o seu propósito está intimamente ligado à sua dor. Ele fala isso. Boa. E aí, nesse mesmo dia, ele fala dessa questão de, olha só, aí ele falando que na hora que a pessoa vai pedir uma oração, ou então na hora ou da oferta ou do dízimo, né? Ou da oferta ou do dízimo, algumas pessoas não. O cara chega lá, né? Ô, pastor, eu traí minha esposa, então a oferta aqui hoje vai ser de 5 mil reais para ver se alivia lá em cima, tá? Ô, pastor, eu fiz um momento de corrupção ali na minha empresa, ou então eu passei a perna no... Nossa, então hoje eu vou dar o dízimo, vai ser 50 mil reais para ver se alivia lá em cima e tal. E aí ele vem e fala, cara, não é isso. As pessoas estão tão deturbadas que você tá falando, né? Da roupa, do que aparenta fora daqui, né? Porque a igreja, nós somos a igreja, né? Sim. A igreja tá aqui. É bacana ter um templo para eu encontrar meu amigo, cantar um louvor, beleza. E aí o pastor, nossa, ele muito sábio. Eu falei, gente, nem precisa vir aqui. Eu nem quero esse dinheiro seu, porque esse dinheiro não é o que vai te salvar. Né? Aí ele não falou, mas eu lembro que eu vi em algum... Eu não sei se eu li, não foi lá, mas aí eu peguei. Que tinha 2 caras do lado de Jesus. Um malucão, assassino, brabão, o outro bandidão também, tudo. Um
queria sobrepor Jesus. Não, me salva, né? Que era o Barrabás, né? Sim. O povo falou, eu tenho que ficar vivo mesmo. Pô, mata ele. Beleza. E o outro, não é isso? Não é isso ou não? É. Falou para Jesus, eu acredito no Senhor. O Senhor é o Filho de Deus. O que eu faço? E aí Jesus vai e manda para ele. O cara não tinha batizado, não está, pô, até arrepiei. Do jeito que você explicou foi muito didático. Sim. O cara não estava vestido igual, tal. Aí Jesus falou, você acredita? Acredito. Se arrepende? Arrependo. Então fique em paz. Daqui a pouco você vai estar comigo, sentado à direita do meu pai. Sim. Bum! É. O cara não pagou dízimo, o cara não foi batizado. Tô falando que todo mundo tem que fazer. É o que você falou. A gente pode fazer isso também, né? Sim. Ficar bem, ajudar as pessoas, mas não é Sim. só isso, né? É porque senão a gente entra nesse proselitismo. Por exemplo, a circuncisão. Um proselitismo profundo, né? Então só vai para o céu. O cara não era nem circuncisado, né? Então, quer dizer, então quem faz uma, né? Para quem não sabe o que é circuncisão, é a operação de fimose, né? Então, quer dizer, quem não Corta um fez, pedaço da carne, do quem pênis não e- fez, então não pode falar em público. Então, o pastor que não fez, não fez Isso. cirurgia de fimose, não tem então autoridade para falar de não tem autoridade. Deus. Então, não faz sentido algum. Né? Então, a gente dentro dessa proposta de viver isso, de trabalhar isso tem movimentado muito esse despertar. Então, o meu papel tem sido, de fato, o que eu tenho feito para despertar mentes, porque o nível de ignorância é profundo. Quando você criou, porque não era OSV, eu te acompanho já tem muitos anos, você tinha outros nomes, veio dessa movimento seu de ter o como, de ter o manifesto. Sim. Ô, Davi, você conseguiu colocar aqui as imagens do OSV? Que ele vai falando e eu vou mostrando aqui. Sim. Mas foi por isso? É. E esse nome, você recebeu uma luz? Ó, que lindo que ficou. Olha lá, que legal. Legal. OSV, o que significa OSV, então? O significado da vida. O significado da vida. Que é o que significa estarmos juntos aqui. Porque em cada milésimo de segundo tem um significado. E tem gente que está tão ocupada que não consegue nem ver o significado. Não entendi. A cada momento na sua vida, você pode ler o significado de tudo. O que isso significa? Só que tem gente que está tão ocupado com as coisas da matéria que não tem tempo para ler o significado. Quando Jesus terminava uma parábola... É igual aquela música do Almir Sater, né? Sim. Ando devagar porque já tive pressa. Não é Exatamente. isso? Eu entendi você. Fazendo uma analogia com o que Jesus falava, após cada palavra, ele falava assim, ó, ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir. Vejam aqueles que têm olhos de ver. Então, imagina o seguinte, se eu pegar pega aqui, por exemplo, um relógio de 100 mil reais e coloca na mão de um usuário de droga. Aquele vício dele na mão de um usuário de droga. Qual o valor que esse relógio tem? Né? Então, não tem significância, não tem Vai valor. trocar ele por uma pedra de 10 reais. Então, ele não deu valor para aquilo. Não, ele não deu valor para esse momento. Então, existem várias pessoas valorizando o que não tem valor, até mesmo porque em uma terra de mente vazia, quem tem o mínimo de conteúdo é guru. Hoje tem um monte de guru vendendo que é feliz quem mora em Alphaville. Tem um monte de guru vendendo que é feliz quem tem X carro, quem faz isso, quem faz isso. Então, esse proselitismo, essa falsa modéstia de evolução sistêmica não necessariamente define o que é propósito. Não está errado. Se eu não fosse... Não vou nem falar, amigo. Se eu não te conhecesse, eu ia mandar uma em você agora, que você ia até ficar sem graça. Eu falei, qual que é a sua diferença desses gurus que você faz a mesma coisa? Mas eu te conheço. Sim. E aí eu vou falar do que eu vejo de você, né? Você faz a mesma coisa, Paulo? Com profundidade, né? Então, sei lá, você já tem 40? 43. 40, a mesma idade nós. 43. 81. E você, agora com 43, voltou para a faculdade, tá sentadinho lá no banco da escola para fazer psicologia. Sim. Pô, já tem não sei quantas graduações, 50 pós, sei lá o que você tem. Não, peraí.
a turma tá falando muita groselha aqui, deixa eu estudar esse trem aqui direito. E é bacana o jeito que você faz, né? Sim. Você faz, mas o que você fala, você estudou. Vamos, acho que dá pra gente falar depois, falar um pouquinho o que a pessoa vai ver no OSV, você falar um pouco da epigenética, bem rápido, mas eu vejo que você faz igual, mas a diferença do Paulo é a profundidade. Pô, lê esse livro, né? Eu fiz as formações contigo e eu indiquei algumas pessoas para sua mentoria e algumas pessoas me falaram assim, caraca, bicho, tem coisa ali que nem na faculdade a gente aprende. Eu falei, pois é, pô, a faculdade do cara é a vida dele. É diferente. Aí você passa livro, né? Você passa os filmes, você passa as atividades, né? Que eu acho bacana. Por isso que eu falei, a psicologia você só vai pegar um diploma. Ok, mas você tá querendo aprofundar. Cara, por que a gente fala isso, né? Então você é diferente. E é ruim, né? Isso que você fala. Hoje a headline, né? Ou a famosa manchete é o que vende, né? Sim. Você já fala, cara, isso aqui pra mim não. Vem cá, senta aqui. Mais uma vez, não tá errado morar no Alphaville. É por isso que eu pedi não fazer o corte, né? Não tá errado. Errado tá achar que é isso que é prosperidade. Errado tá achar que é isso, né? Não tá errado aceitar Jesus, pelo contrário. Errado é achar que aceitou Jesus, conversão sem transformação não adianta nada, não. Então, quer dizer, não adianta converter e não mudou de vida, né? Então, quer dizer, é isso que eu quero falar. O proselitismo é achar que se eu chegar ao Alphaville, eu vou alcançar a paz. Então, nós não teríamos um nível de suicídio tão alto para esse pessoal, né? Eu gosto muito da frase do Jim Carrey, que estava numa depressão profunda, e é muito importante eu usar esse momento, tá? Inclusive, no meu Instagram, eu coloco esse vídeo. E ele estava numa depressão profunda. Aí ele pega um vídeo, ele mesmo faz o vídeo e fala assim, eu queria que todas as pessoas desse mundo tivesse muito dinheiro e muito sucesso para entender que essa não é a solução. Então tem gente nessa corrida dos ratos achando que isso aqui que vai resolver minha vida. Nós demos um exemplo do apóstolo Paulo que fez o contrário. Que tinha tudo isso. Falou, não. Então, quer dizer, quem que a gente pode falar? Apóstolo Paulo, Francisco de Assis. Né? Então, quer dizer, quantas pessoas foram visualizando? Porque você não vai levar isso, cara. Você não vai levar nada disso. Então, as pessoas estão lutando para conquistar alguma coisa que ele não vai levar. Então, é importante isso. É importante porque nós estamos no mundo, nunca foi. Você está especializando em ansiedade aí, já é especialista, na verdade, e está focando mais em ansiedade. O mundo nunca foi tão ansioso como agora. Tão ansioso como agora, porque as pessoas estão na luta do ter, esquecendo do ser. Então as pessoas não estão sendo mais, elas querem ter. Elas querem ter isso, me mostra, né, sua cara, né? Eu gosto de uma música da Pitty lá, né, que ela coloca assim, me mostra sua cara e eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Porque o povo não mostra mais a cara, não, eu vou te mostrar a máscara. Muita máscara. Eu não vou te mostrar quem eu quero que você fez. Então, eu vou fazer um fake aqui, eu vou mostrar essa máscara. Então, é esse mundo de proselitismo. Então, prosélito do prosélito do prosélito do prosélito. Então, as pessoas se encontram o seguinte, mostra a sua cara, eu mostro a minha máscara e nós vamos conversar pela máscara. Ok, vamos lá, vamos falar por isso. Né? Nesses memes aí que a gente vê, você deve ter visto muito memes, tem umas pessoas que participam de Tinder da vida, ou esses grupos de relacionamento, vão se encontrar. A hora que chega. Mas não é essa pessoa que nós... É aqui. Tira o valor, né? Eu não sei se é verdade, né? Mas dizem que o Alexandre o Grande, quando ele morreu, é exatamente isso que foi o cara que mais conquistou na história, né? Quase que o mundo inteiro era dele. Ele foi conquistando tudo. O Oriente Médio, Macedônia ali, né? Parte da Europa. E aí, na morte, ele, no caixão, muito ouro, muita riqueza. E os médicos levando ele no caixão, né? Porque ele queria dar exatamente esse recado. Você pode ter toda a riqueza do mundo. A hora que chegar a sua hora, você não vai levar nada. E você pode ter toda a riqueza do mundo que não paga a medicina para te salvar. Se chegou, bicho, e o que você tá levando, né? E ele foi aluno, acho que foi do Sócrates, né? Que o pai dele pagou o Sócrates para dar aula para ele. Então ele tinha esse entendimento, falou, cara, eu vou conquistar por um processo de unificar, mas
vou deixar naquelas civilizações que eu conquistar a religião delas e tudo. Sim. Mas vai seguir o Alexandre o Grande, né? Aí no final ele fez isso. Cara, a gente não leva nada. Sim, sim. Você é quem, né? Encontrar o significado da vida é exatamente entender o que é importante para o seu espírito. O que você veio fazer aqui? Porque não é o que é importante para o corpo, porque o cérebro, ele processa por bloco. O espírito processa por sistema. Então, enquanto eu não separo isso, o que é bloco, o que é sistema? Bloco é uma ação momentânea. Aquilo ali que está acontecendo sobre um sistema, um momento aqui num bloco, um momento situacional, né? Então, nós fomos entrar aqui, tinha o pessoal estacionado na sua garagem aqui. Então, aquilo ali é um bloco. Naquele bloco ali, desenvolveu ali o caráter do Leandro, como que ele lidou com as pessoas e a forma que didática, a forma humana, a forma que você lidou com eles. Então, ali, isso vai impactar nas próximas gerações. Putz. Né? Então, isso é sistema. Então, o bloco é passageiro, ele é efêmero. Né? O sistema é qual o impacto da minha ação dominó. nas próximas. Isso. Então, o que eu vou estar levando, né? Então, é isso. O significado é entender como eu lido no bloco que impacta no meu sistema. Qual o comportamento que eu tenho tido sobre isso? Então, quer dizer, as pessoas que passam simplesmente sem focar no que realmente importa, então, cara, o que tem a ver com meus filhos? O que tem a ver com isso? O que tem a ver? Então, as pessoas não se conscientizaram. Então, o USV ele vem trabalhar para as pessoas com coisas simples, como você está cuidando do seu corpo? Você está cuidando de você? Você está cuidando da sua vida, está cuidando de suas finanças, está cuidando do seu trabalho, está cuidando de lidar com as pessoas. Como você lida com a sua esposa? Como você trata a sua esposa? Como você trata o seu esposo? O que você está fazendo para desenvolver? Para tirar de forma esses 4... Aí no OSV nós trabalhamos com os 4 pilares da pobreza. Os 4 pilares da pobreza. Primeiro pilar que você vai ver, todo pobre... Você vai ter não pobre, porque tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Então não é essa pobreza que eu estou falando, é a pobreza moral. É a pobreza de espírito. Então existe a pessoa que tem uma pobreza moral, porque o apóstolo Paulo, ele estava ali, que ele saiu passou 3 anos ali no deserto, e depois ele resolveu ir buscar o pai dele. Chegou no pai dele. Imagina, você é pai, né? Eu sou pai também. Seu filho chega com um mendigo em casa. O pai vira para ele e fala assim, você pode ir embora daqui. Até a família. Até a família dele. Eles fecharam as portas para ele. Então, imagine nesse sentido, imagine esse movimento, como eu vou sentir. Então, é esse primeiro pilar. Então, naquele pilar, nós podíamos ver uma riqueza profunda no espírito do apóstolo Paulo, que era a autoridade divina. Então, ele não estava ali, por exemplo... Não, isso não tem nada a ver com dinheiro de papel, não tem nada a ver com dólar, com real, com libra, ou com qualquer moeda de César. Tem a ver com caráter. Então, o primeiro pilar que mede-se a pobreza é o vitimismo, vitimização. Então, vítima vai sempre vender essa dificuldade. O segundo pilar é a terceirização do problema. Sempre o problema é do governo. Isso. Sempre o problema é do outro. Agora, Isso. 50%, minha vida acabou mesmo, tá vendo? Agora acabou, agora eu não faço mais nada. Agora eu não fico rico, agora acabou. Então, quer dizer, o terceiro pilar da pobreza é a reclamação. O cara fica reclamando. É o que você vai fazer. Só que o cara, o que ele vai fazendo? Ele vai para a casca da banana. Aí ele não sai do lugar. Então, quer dizer, vitimização, terceirização do problema, justificativa. Ele vai justificar. Tenho essa barriga porque minha mulher cozinha bem. Por isso que eu tenho essa barriga. Eu tenho essa barriga porque na pandemia eu não pude malhar. Não pude ir na academia.
eu tenho um relacionamento assim porque meu marido é assim, porque minha esposa é assim, então ele sempre vai buscar justificar algo. Sempre tem alguma coisa. Não tem uma assunção de responsabilidade. Não tem uma gestão própria, não tem uma governança. Você falou bem agora, 50% agora minha vida acabou. Agora que nós vamos inventar o caos. Só que é interessante porque quem está na terceira dimensão já sabia que essa crise ia vir, cara. Quanto tempo nós estamos... E se preparando. E se preparando. Quanto tempo nós estamos vendo aí, as pessoas já sabiam que ia ter essa crise. Se prepare. Se prepare. Tem vários gurus aí que já estão declarando essa crise há muito tempo. Então, é muito claro se realmente ninguém está aqui lutando de uma forma clara sobre a governança, o governo, alguém ia ver isso lá fora. Um dia alguém ia ver isso lá fora. Então, um dia... Peraí. Porque é muito fácil falar, o que os Estados Unidos têm a ver com o Brasil? Então, por um lado, ao mesmo tempo que a gente pode revoltar porque eles estão dando pitaco aqui, mas por um outro lado, se não for eles, quem vai fazer? Quem vai continuar o quê? Então, quer dizer, dentro disso, qual é o ângulo que se enxerga? Qual o ângulo que se vê? Porque se eu simplesmente for terceirizar, eu perco a minha gestão. Eu perco a governança da minha própria vida, né? Então, quer dizer, esses pilares que a gente trabalha. Então, quando a pessoa passa por 3 As no SV, que é o primeiro A, é o A do autoconhecimento. Então, primeiro você conhece. Ela entende seus bloqueios, seus traumas, o que trava ela, o que impede ela. Então, esse é o primeiro A. Aí ela vai para o segundo A, que é o A do autodesenvolvimento. Então, quais são os desbloqueios que ela tem que fazer, quais são as ferramentas, os livros, as técnicas. O que eu tenho que fazer, então? Então, eu descobri que eu estou atraindo esse resultado. Eu descobri que tinha dedo podre para homem em função de um abuso sexual, disso, daquilo. Ok. Agora, o que eu tenho que fazer para resolver? Aí nós entramos com rebirth, técnicas de renascimento, técnicas de desbloqueio, ferramentas, livros, leituras e ações de mudança de comportamento. Agora eu preciso do terceiro A. O terceiro A é o A da autorrealização. O que ela precisa tangibilizar? Aí você falou para falar de epigenética. Então, quer dizer, se nós tivéssemos aqui 10 dias para falar de epigenética, não, é pouco. Isso é só né? Então, para criar uma curiosidade para a pessoa falar isso. com você depois. Mas então, imagina o seguinte: você é destro ou canhoto? Sou destro. Destro. Porque tem gente que nunca ouviu falar, cara. Epigenética, que é isso? Isso. Então é só pra gente dar uma... Epigenética é a nova genética. Então, te perguntei, se é a nova biologia que estuda a genética. Então, que traz realmente como uma premissa básica sobre a crença muda a biologia. Ok. Todo o nosso sistema fisiológico é alterado a partir do momento que nós alteramos a crença. Beleza. Então, imagina o seguinte, você escreveu com a mão direita a vida inteira. Uhum. E agora você fala, resolvi. Você é canhoto agora. Tenta escrever seu nome aí com a mão esquerda. Vai, vamos lá. Vamos ver ali. Põe a câmera lá no pessoal para ele escrever. Põe na do meio aqui. Isso, Davi, põe lá. Isso, ele vai escrever lá. Ó a mão, o jeito que ele já pega. Isso. O que tá acontecendo ali agora? Ó, tá até saindo ali, ó. Tá saindo, Leandro. Torto, treviso. Olha só. Tá saindo aí. Ok. Estão pegando. Ali tá saindo. O que acontece? O sistema fisiológico dele horrível. Já entende que ele escreve com a mão direita. Então, essa é uma metáfora que a gente pode ver. Agora, vamos lá. Nessa metáfora agora, o Leandro, o tataravô do Leandro, trabalhava numa fazenda e era escravo da fazenda. Mesma coisa, vamos falar da mesma coisa. Trabalhava numa fazenda. E nessa fazenda tinha muita manga e pouco leite. O leite era considerado o ouro branco. Perfeito. Então, o dono da fazenda, para o seu tataravô não roubar o leite, ele falou, se você chupar manga e tomar leite, você vai passar mal. Então, se você não passar mal, eu vou te matar. O seu tataravô viu que ele matou alguns que teimaram e tomaram leite. Então o que acontece? Então, eu vou falar pro meu filho não fazer isso. Porque se meu filho fazer isso, ele vai passar mal. Chegou pro seu bisavô e falou, manga com leite faz mal. E ele ficou com aquela crença forte.
chegou pro seu avô e falou, manga com leite faz mal. Que chegou pro seu pai e falou, manga com leite faz mal. E que chegou para você, manga com leite faz mal. Então, essa crença altera todo o seu sistema biológico. Se você chupar manga e tomar leite, você vai passar mal, porque esse é o sistema. Agora, nós vamos reprogramar isso. Acontece igual você escreveu, e agora? A crença é muito forte, você escreveu com a mão direita. Duas coisas são iguais, vamos fazer essa analogia. Agora você vai escrever com a mão direita. Então, vamos escrever com a mão esquerda. Então, a epigenética, ela trabalha esse processo do mecanismo. Ela chama o cérebro da célula. Nós temos em torno de 50 trilhões de células no nosso sistema. E nós temos um processo de regeneração celular. Então, todas as novas células já vêm com todo o programa das células-mãe. Então, todo o nosso DNA, de todas as informações, de tudo que você viveu, está gravado. Tudo que você viveu. Então, manga com leite, tá lá. Escreveu com a mão direita, tá lá. Eu nasci pobre, vivo pobre, vou morrer pobre, tá lá. Mais fácil passar um camelo no buraco do agulho do que um rico entrar no reino do céu, tá lá. Entendi. Só serei feliz se minha família me aceitar, tá lá. Então, eu preciso ser aceito, tá lá. Ninguém gosta de mim, tá lá. Ninguém me ama, tá lá. Agora, como vai mudar isso? Aí agora vem a epigenética te explicando que o DNA, que é o núcleo da célula, ele não é o cérebro. Quem é o cérebro é a membrana. E essa membrana é semipermeável. Olha o tanto que Deus é fantástico. Quanto mais eu estudo a ciência, mais eu entendo Deus. É interessante que o Albert Einstein colocou isso em uma frase, né? No fundo, ele era cientista. Sim. Num profundos estudos dele, ele colocou um dia e falou assim, Deus não joga dados. Deus não joga dados. Então, o que ele jogou? Quem passou dos 4.0, jogou banco imobiliário, né? Como Deus nós dois passamos. Nós pegávamos os dados, jogava os dados e ia contar com o fator sorte. Deus contou com a sorte. Então, tudo que ele criou. O seguinte, sua crença foi fortalecida em você dessa forma, mas você pode reverter isso. A conversão é algo muito forte que impacta nisso. Mas você precisa, então, utilizar. Então, o que a epigenética defende? Que você tem duas formas de penetração na membrana. Forte impacto emocional, que é gerar uma emoção, ou repetição. Nossa, eu assisti ontem de novo, acho que eu assisti 10 vezes. Putz, cara, não tem lógica você estar falando isso aqui, não. O processo da gente gravar na memória, ele é mais forte quando tem alguma emoção, né? Eu assisti aquele filme, um filme antigo, eu acho que eu assisti umas 10 vezes. A Cruzada, que tem o Liam Neeson, tem o outro rapaz lá, muito bacana. Aí tem uma hora que ele vai se tornar cavaleiro. Não sei se você lembra disso, que é uma história baseada em fatos reais. Que o rei de Jerusalém estava com lepra, né? E ele tem aquela máscara. Você assistiu esse filme, A Cruzada? Não. Por favor, assista. Eu tô te dando assim, uma dica de ouro. Assista. Ele era um rei? Ele era o rei de Jerusalém. Ele era o rei de Jerusalém. Aí o jovem se torna um guerreiro e aí ele leva um tapa na cara. O cara vai, baixa ele, pá! Pra você não se esquecer. Sim. Porque é exatamente isso. Quando é uma emoção, você crava isso na memória, né? Que pode ser uma emoção, como você falou, ela mais triste. E que a gente não entende, por exemplo, os sacrifícios. O que eles faziam no sacrifício? É para gerar uma emoção mais forte. Né? Para gerar algo mais forte do sacrifício. Como, por exemplo, por que o Paulo foi ficar 3 anos no deserto? Por que Jesus ficou 2 anos no deserto, né? Então, por que esse movimento? Por que isso, né? Por quê? Para gerar um forte impacto emocional. Para ficar cravado, né? Excelente exemplo que você deu aí agora. Então, é exatamente isso. Ou então, o que Jesus falou para Simão Pedro. Quando Pedro chegou, porque já estava acostumado, o tataravô dele já criou a crença. Lei do talhão, olho por olho, dente por dente. Então, quer dizer, já passou isso aqui para o DNA. Então, é normal. Se alguém te faz mal, devolva com mal. É por lei. É a lei. Devolva o mal com mal. Aí Jesus vem ensinando esse negócio. Outra coisa, de né? amor. Amar o próximo. Então, peraí. Existe uma crença.
existe na psicologia, né? Você trabalha a questão da imotização, que é a confusão entre o consciente e o inconsciente. Então, eu aprendi o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Agora vem uma outra crença de um mestre, Galileu, carpinteiro, falando, não, você tem que amar o inimigo. Como? Oi? Como assim amar o inimigo? Então, quer dizer... Aí Ele vem... fala, ô, JC, você tá maluco, para de cheirar esse trem aí. Então, quer dizer, não faz sentido. Aí o Pedro chegou para Jesus e falou, mas como assim perdoar o meu irmão? Eu devo perdoar ele, então, quantas vezes, pai? Quantas vezes, Senhor, que eu devo perdoar meu irmão? Será 7 vezes? Não, 490. 490. Ou que seja, ele já não tinha epigenética ali para ele não utilizar. Ele falou, repete até você aprender. Então, é a forma de penetração da membrana. Então, a epigenética, ela fala basicamente sobre isso. Qual o processo que você utiliza para repetir esse padrão, esse comportamento? Então, por que a gente coloca banho gelado? Por que coloca ali atividade física? Então, a minha turma, esse ano nós estamos correndo 180 km por mês. Vai dar mais de 2.025 km. Todo mês a gente está correndo. Então, quantos por mês? 190? 180 km por mês. 180 km por mês. Por mês. Então, quer dizer, por quê? Porque... Mas aí você divide. Pode ser 5 km por dia, 10... Então, aí você pega 2.025 km, que é um ano, né? 2.025 km. E divide por 12. Vai dar aproximadamente 180. Aí divide 180 por 30. Aí você vai ter aí 6 km por dia. Se eu correr 6 km por dia, você bate a meta. Fechou. Então, quer dizer, aí dentro disso, só que, basicamente, de 10% das pessoas batem meta todo mês. Porque ele quer ir pro céu, mas não quer morrer. O que acontece com a maioria dos cristãos. Quer ir pro céu, mas não quer morrer. Paulo, eu quero dar os treinamentos que você dá. Quero ter o dinheiro que você tem. Quero ter o resultado que você tem. Quero fazer o que você faz. Quero fazer o que você faz. Você quer tomar banho gelado? Não. Você quer correr 180 km? Você quer desenvolver isso? Você quer fazer... Cara, você leu quantos livros? Quantas e quantas vezes? Quantos livros eu leio? Então, quer dizer, quantas e quantas vezes eu dei treinamento de graça? Quantas e quantas vezes? Quantas sessões? Então, eu ouvi... Pra mim, você fez 2 palestras de graça. Depois que a gente foi lá na empresa. Sim, foi mesmo. Pra mim, então, você quer dizer, ainda era Quero ainda, né? Era Quero ainda, né? Então, hoje é Heinz, né? Então, quer dizer, dentro disso, eu lembro disso, foi Nerop. Nossa, mas você é velho, hein, cara? Tem uns 15 anos. Não, você foi lá, mas depois eu te levei pro frigorífico também, ué. Primeiro foi no frigorífico? Não, primeiro na Heinz, na Quero. Aí depois eu te levei pro frigorífico em Palmeiras, mas aí aí você fez uma palestra lá, que aí depois você fez uma palestra pra cidade inteira, lá no negócio da igreja, lá embaixo, assim, não sei se você lembra. Aí depois a gente fez numa chácara. Cara, que legal, hein? É bom demais isso, né? Olhar pra trás, verificar, né? Mas é o que você falando, foi um esforço. É que às vezes a pessoa já quer sentar na janela e às vezes até te julga, né? Sim. Fala, não, isso aí, cara, desse jeito aí você teve sorte, né? Que eu falei no começo do podcast, né? Sim. Por isso que eu queria que você falasse de justamente esse trajeto. Exatamente. Então, em resumo da epigenética, é o seguinte, a membrana, ela é semipermeável, então você tem chance de mudar todo o seu sistema de programação genético. Todo o seu sistema de programação. Mas tem que querer, né? Mas tem que querer. Aí tem que querer. Você falou do livro? Você vai ter que ler mais um livro. Olha só. Você já me deu 2 livros seus. Já gostei demais. Esse eu tô te dando aí de presente. Que maravilha. Tem um pouco aí da história que você já conhece. E tem algumas coisas que você já fala, né? Mas algumas coisas que eu trouxe da minha experiência aí de 20 anos da psicologia. Que bom. Ô, Paulo, nós começamos, você já abrindo a gaveta, eu já sabia que não tem nem como fazer um corte. A pessoa, se quiser, ela vai ter que assistir o episódio inteiro. Mas para quem tá te assistindo agora, assim, uma mensagem aí que toca no seu coração, e você falar para quem tá assistindo ali, uma mensagem aí final do Paulo, para essa pessoa fazer a reflexão e para ela despertar. Para ela aprofundar, ela tem que ir para o OSV,
né? O OSV, o Paulo faz aqui em Goiânia quase todo mês. Tem no Rio de Janeiro, tem em BH. Você vai fazer no... Onde que eu vi? Brasília. Brasília. Porque às vezes as pessoas, pô, vem aqui. Por mais que seja perto. Então, não é desculpa. Só entrar no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Paulo Bento Oficial. Paulo Bento Oficial. Então lá tem todas a agenda do Paulo. Então aqui é só uma mensagem. Você quer aprofundar, primeiro seguir o Paulo, que ele entrega tudo. Tudo que você está falando aqui, se fosse talvez outra pessoa, ai, não vou falar isso, né? Eu já sabia. Daí o Paulo fala tudo mesmo. Mas quer aprofundar, vai lá no OSV. Uma mensagem para a turma que está assistindo a gente. Busque o seu caminho para Damasco. Não tenham medo de se conhecer todos os dias. De buscar essa metamorfose constante em você. Buscando ali a frase de parafraseando aí, Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Todos os dias se pergunte: o que Jesus faria no meu lugar? O que eu estaria fazendo aqui agora? O quanto eu estou próximo dos apóstolos? Estou próximo do trabalho de Jesus, trabalho de Paulo? Então, o quanto eu estou fazendo isso? Porque, às vezes, a dificuldade começa a vir na nossa vida e a gente acha que nós somos exclusivos, né? Então, nossa, o problema está acontecendo comigo. O problema não é uma exclusividade sua. Todo mundo tem direito a ter problema. Porque o problema, ele é o gatilho que dispara a solução. O problema é o gatilho que dispara a solução. Então, se você está pronto para ver o significado, então estude, desenvolva, busque novas formas de fazer. Muito cuidado, porque vem muita coisa boa aí pela frente, muita coisa boa, como IA, como inteligência artificial e várias coisas que estão vindo aqui, mas não deixe de ser preguiçoso com isso e busque se conhecer melhor. Busque desenvolver mais. Saiba exatamente que você está, que você não é. Se eu sei que eu estou nessa situação, se você está bem financeiramente, você está. Se está mal financeiramente, você está. Isso nunca, mas nunca é algo eterno. Essa vida é passageira. Essa vida é passageira. O que é eterno é o propósito. Então, foca nele. Foca no seu propósito. Não tem nada nesse mundo que vai valer mais do que o seu propósito. E ele tem a ver com o próximo. Ele tem a ver com o próximo. Eu quero terminar aqui, Léo, se você me permitir. Por favor. Eu quero citar um pedaço de uma das parábolas que eu interpreto. E essa parábola chama Parábola do Mordomo Infiel. E está no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Eu quero ir lá para o versículo 13. E ele diz assim, ó: granjeai amigos através da riqueza da injustiça. Porque quando não estiveres mais aqui, são eles que vão te colocar nos tabernáculos da fé. Isso sim é propósito. Então, quer dizer, faça justiça no meio da injustiça. Eu não quero saber se o mundo é injusto, eu quero saber o que você está fazendo. É esse papel que nós precisamos entender. Para de... mas meu pai fez isso comigo. Minha mãe fez isso comigo. Mas o governo fez isso comigo. Mas as pessoas fez isso com isso. Ema. Cada um com seu problema. Cada um com sua responsabilidade. O que você tem a ver com isso? Então, mude o seu DNA. Mude a sua programação, mude a sua percepção do mundo, mude a forma de ver o mundo, mude isso. Essa é a proposta do OSV. Se você não tiver oportunidade, por um motivo ou outro, de fazer o OSV, mas busque uma forma de reprogramar a sua mente. Então, essa é a grande proposta. Quero agradecer, Leandro, essa oportunidade, mais uma oportunidade de estarmos juntos aí. Tenho certeza aí. Obrigado. Eu acredito que você que assistiu gostou demais. Eu anotei no celular, anotei aqui.
E que é um parceiro. O Paulo é muito doido, porque às vezes a gente fica um tempo sem se falar e quando fala parece que foi ontem. Não é doido isso? Eu acho Pois muito é. doido, bicho. Doido demais. Eu acho muito doido. Sim. Mas é o que você falou, as conexões de você fazer o bem, ela promove isso. Muito obrigado por você que ficou aqui. Gostou, e mesmo se você que não gostou, não tem problema, dá o like mesmo assim, tá bom? Manda esse episódio, eu falei pra você enviar pra todas as pessoas. Agora é a hora de mudar, inclusive usando a epigenética. Eu falei no começo pra você mandar pra quem você gostava. Agora você manda pra quem você não gosta. Não é isso? Não é isso? Exatamente. Então pronto. Um abraço, valeu. Obrigado, Paulo. Um abraço, gente.